Nesta apresentação iremos falar das medidas ativas de emprego, nomeadamente nos apoios à contratação, com a medida ativar.pt, os estágios profissionais e as medidas de emprego e inserção. A medida incentivo ativar.pt é regulamentada pela Portaria 207/2020 de 27 de agosto. Caracteriza-se pelo apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo certo por prazo igual ou superior a 12 meses com desempregados inscritos no IFP. A entidade empregadora tem também a obrigatoriedade de proporcionar formação profissional ajustada às competências requeridas para o posto de trabalho numa das seguintes modalidades: formação em contexto de trabalho, ajustada às competências do posto de trabalho pelo período mínimo de 12 meses, mediante o acompanhamento de um tutor designado pela entidade empregadora, ou então formação ajustada às competências do posto de trabalho em entidade formadora certificada com uma carga horária mínima de 50 horas e realizada sempre que possível dentro do período normal de trabalho. São promotores desta medida pessoa singular ou pessoa coletiva de natureza jurídica privada com ou sem fins lucrativos. São destinatários a esta medida incentivo, ativar.pt, os desempregados que estejam inscritos nos serviços de emprego, numa das seguintes situações, ou seja, até 30 de junho de 2021, um desempregado que esteja inscrito há pelo menos 3 meses consecutivos e há pelo menos 2 meses consecutivos, quando este desempregado se trata de uma pessoa com idade igual ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou superior a 45 anos. Independentemente do tempo de inscrição, existem outros destinatários. Vamos dar aqui alguns exemplos, como um beneficiário de prestação de desemprego, um beneficiário do rendimento social de inserção, pessoa com deficiência e incapacidade, pessoa que integra uma família monoparental, um refugiado, um recluso, um toxicodependente em processo de recuperação, uma pessoa em situação de sem-abrigo, ou uma pessoa que não tenha registros na Segurança Social como trabalhador por conta de outrem, nem como trabalhador independente nos últimos 12 meses. Também uma pessoa que tenha concluído há menos de 12 meses um estágio financiado pelo IFP, no âmbito dos projetos reconhecidos, pode também ser destinatário nesta medida de incentivo. Está prevista, na medida ativar.pt, a atribuição, por parte do IFP, de um apoio financeiro às entidades. Este apoio pode ser de 12 vezes o valor do indexante dos apoios sociais, chamado IAS, no caso de serem celebrados contratos de trabalho sem termo, ou de 4 vezes o valor do IAS no caso de serem celebrados contratos de trabalho a termo certo. O valor do IAS, estabelecido para o ano de 2020, situa-se no valor de 438,31 €. Ainda é possível majorar este apoio, consoante a situação do desempregado. No quadro seguinte, podemos comparar o apoio financeiro atribuído, no caso de um contrato sem termo ou de um contrato a termo. Um apoio simples, sem qualquer majoração, para um contrato sem termo, no valor de 12 AS, 5.265,72 €. Se for um contrato a termo, o valor é de 4 IAs, 1.755,24 €. Acresce também as respectivas majorações, 10% no caso da majoração de pertença a um grupo específico, ou seja, se for uma pessoa com deficiência ou incapacidade, por exemplo, 25% no caso do posto de trabalho ser localizado no interior, tendo em conta que o apoio máximo inclui todas as majorações cumuláveis para um contrato sem termo, vai até 9.741,58 € e para um contrato a termo vai até 2.720,62 €. O apoio financeiro da medida incentivo ativar.pt não é cumulável com medidas que prevejam a dispensa parcial ou a isenção total do pagamento de contribuições para o regime geral da Segurança Social,
nem com outros apoios diretos ao emprego aplicáveis ao mesmo posto de trabalho. A candidatura a esta medida é efetuada no portal do IFP Online após a sinalização da oferta de emprego relativa aos postos de trabalho a preencher, devendo a entidade indicar a intenção de beneficiar do apoio no âmbito da medida incentivo ativar.pt. A entidade pode também indicar o desempregado que pretende contratar. Outra medida que vos queria falar eram os estágios profissionais, ou seja, os estágios ativar.pt, regulamentados pela portaria número 206/2020, de 27 de agosto. Em que é que consiste? São estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis, tendo em vista promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados. São promotores desta medida de estágios profissionais as pessoas singulares ou coletivas de natureza jurídica, privada, com ou sem fins lucrativos. Os destinatários aos estágios profissionais a ativar.pt têm que ser desempregados os inscritos nos serviços de emprego e que reúnam uma das seguintes condições. Temos aqui várias: jovens com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 30 anos, que tenham obtido uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do Quadro Nacional de Qualificações. Se a idade das pessoas for superior a 30 e menor ou igual a 45 anos, têm que se encontrar desempregadas há mais de 6 meses, isto até 30 de junho de 2021, desde que tenham obtido há menos de 3 anos uma nova qualificação. Também as pessoas com deficiência e incapacidade podem ser destinatários destes estágios, assim como vítimas de violência doméstica, refugiados e reclusos, entre outras. O estagiário tem direito aos seguintes apoios: uma bolsa de estágio, cujo valor depende do nível de qualificação do estagiário. No caso de ser um estagiário do nível 3, que equivale ao ensino secundário, o valor é de 526,57 €, mas se for um licenciado, o valor é de 789,86 €. A este valor acresce a refeição ou o subsídio de alimentação, assim como todos os estagiários têm direito a um seguro de acidentes de trabalho. No que diz respeito aos apoios para as entidades promotoras, a comparticipação financeira do IFP é baseada na modalidade de custos unitários por mês e por estágio. A bolsa de estágio é comparticipada em 80% no caso da entidade promotora ser uma IPSS. A comparticipação passa para os 65%, que até 30 de junho de 2021 será de 75% para as empresas no geral. As percentagens de comparticipação podem ainda ser acrescidas de 15%, no caso, por exemplo, do estagiário ser uma pessoa com deficiência ou incapacidade. As comparticipações financeiras do IFP na bolsa de estágio não podem ultrapassar os 95%. Também, além da bolsa de estágio, o apoio que é dado à entidade promotora, alimentação, no valor fixado de 4,77 € por dia, um prémio de seguro de acidentes de trabalho e assim como as despesas de transporte, quando aplicável, neste caso se o estagiário for uma pessoa com deficiência ou incapacidade, pode ir até 10% do IAS. Específica para pessoas com deficiência e incapacidade, temos a medida estágios de inserção. Consiste no desenvolvimento de atividades em contexto laboral por pessoas com deficiência e incapacidade, de modo a aferir as condições para o exercício de uma atividade profissional, a desenvolver as suas capacidades pessoais e profissionais, complementando-as e aperfeiçoando-as por forma a promover e a facilitar a sua inserção profissional e a potenciar o seu desempenho.
Estes estágios têm a duração de 12 meses, não são prorrogáveis e, ao contrário da medida estágios a ativar.pt, a medida estágios de inserção tem um regime de candidatura aberta, sendo as candidaturas analisadas e decididas ao longo do ano. O apoio para os estagiários dos estágios de inserção consiste numa bolsa de estágio mensal, que o valor é fixado de acordo com o nível de qualificação do estagiário, refeição ou subsídio de alimentação, o transporte, caso a entidade não assegure o transporte entre a residência habitual e o local do estágio, seguro de acidentes de trabalho e apoio técnico no âmbito do acompanhamento pós-colocação. Estes são os apoios para os estagiários. No que diz respeito aos apoios para as entidades promotoras, eles variam, caso seja uma entidade promotora de natureza privada sem fins lucrativos ou não. Ou seja, a comparticipação financeira do IFP é mais uma vez baseada na modalidade de custos unitários por mês e por estágio. A bolsa de estágio é comparticipada em 95% no caso de ser uma IPSS, pessoa coletiva de natureza privada sem fins lucrativos. A comparticipação é de 80% nas restantes situações. No entanto, até 30 de junho de 2021, a comparticipação passa a ser de 90%. 95% para IPSS, 90% para as restantes situações até 30 de junho de 2021. Além da comparticipação da Bolsa, é também comparticipada a alimentação, o prémio do seguro de acidentes de trabalho e as despesas de transporte. Vamos agora falar das medidas de emprego e inserção. É importante referir que estas medidas não se aplicam às empresas em geral. São promotores destas medidas as entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos. Nomeadamente, a medida Contrato, Emprego e Inserção consiste na realização de trabalho socialmente necessário por parte de desempregados beneficiários do subsídio de desemprego ou do subsídio social de desemprego, durante um período máximo de 12 meses. São então promotores de serviços públicos que desenvolvam atividades relevantes para a satisfação de necessidades sociais ou coletivas, as autarquias locais e as entidades de solidariedade social. Os destinatários, desempregados inscritos nos serviços de emprego, têm que ser beneficiários de subsídio de desemprego ou de subsídio social de desemprego. São ainda considerados prioritários os desempregados que tenham deficiência ou incapacidade, que sejam desempregados de longa duração, tenham idade igual ou superior a 45 anos, sejam um recluso ou vítima de violência doméstica. O apoio para os desempregados na medida de contrato de emprego e inserção corresponde a uma bolsa mensal complementar no valor de 20% do IAS, que são 87,76 €, as despesas de transporte, caso o transporte não seja assegurado pela entidade, assim como a refeição ou subsídio de alimentação e um seguro que cubra todos os riscos. A comparticipação financeira do IFP, nesta medida de contrato de emprego e inserção, corresponde apenas a 50% da bolsa mensal complementar, o que equivale aos 43,88 €. Os encargos com a refeição ou o subsídio de refeição, assim como as despesas de transporte e o seguro, são suportados pela entidade promotora. Apenas a comparticipação do IFP passa a ser de 100% e integra, nesse caso, os encargos com o subsídio de alimentação e todas as restantes despesas, no caso do beneficiário desta medida ser pessoa com deficiência ou incapacidade.
Outra medida no âmbito das medidas de emprego e inserção é a medida Contrato Emprego Inserção Mais. Consiste na realização de trabalho socialmente necessário por parte de beneficiários do rendimento social de inserção e outros desempregados inscritos, não beneficiários de prestações sociais, durante um período máximo de 12 meses. São promotores entidades coletivas, públicas ou privadas sem fins lucrativos. Os destinatários desta medida são os desempregados inscritos nos serviços de emprego, beneficiários do rendimento social de inserção. Podem também ser integrados nesta medida os desempregados inscritos que não sejam beneficiários de prestações de desemprego ou de rendimento social de inserção, mas que se encontrem numa das seguintes situações: estejam inscritos há pelo menos 12 meses, integrem família monoparental ou cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam em união de facto se encontrem igualmente desempregados, sejam vítimas de violência doméstica. O apoio dado aos desempregados, nesta medida de contrato de emprego e inserção mais, corresponde a uma bolsa de ocupação mensal no valor do IAS, despesas de transporte, caso este não seja assegurado pela entidade, refeição ou subsídio de alimentação, assim como um seguro que cubra todos os riscos. Os apoios para as entidades promotoras variam de acordo com o tipo de entidade promotora. Se for uma entidade pública ou privada do setor empresarial local, o montante correspondente à comparticipação do IFP na bolsa mensal é de 80%. Se for uma entidade privada sem fins lucrativos, a comparticipação do IFP na bolsa mensal é de 90%. As entidades promotoras suportam os encargos com a refeição ou subsídio de alimentação, assim como as despesas de transporte e seguro. Apenas no caso dos beneficiários desta medida serem pessoa com deficiência ou incapacidade, é que a comparticipação do IFP, além de ser sobre a bolsa mensal, passa a ser sobre o subsídio de alimentação e as despesas de transporte. No entanto, as entidades promotoras suportam sempre os encargos com o seguro. Outra medida de emprego e inserção é o contrato de emprego e inserção, mas específico para pessoas com deficiência e incapacidade. Consiste na realização por pessoas com deficiência e incapacidade de atividades socialmente úteis que satisfaçam necessidades sociais ou coletivas temporárias no âmbito de projetos promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos durante um período máximo de 12 meses. Os apoios para as pessoas com deficiência e incapacidade variam de acordo com a situação em que se encontram. Bolsa de ocupação mensal no valor do IAS para a pessoa desempregada ou à procura do primeiro emprego ou então beneficiária do rendimento social de inserção, ou seja, corresponde ao SEI+. Bolsa mensal complementar no valor de 20% do IAS para a pessoa beneficiária do subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego, que é o chamado SEI. Acresce as despesas ou subsídio de transporte no montante máximo de 12,5% do IAS, ainda o subsídio de alimentação, seguro de acidentes pessoais e apoio técnico no âmbito do acompanhamento pós-colocação. Podemos ver neste quadro quais são os apoios para as entidades promotoras e temos a distinção entre o beneficiário da medida Contrato Emprego e Inserção, o chamado SEI, ou o beneficiário da medida Contrato Emprego e Inserção Mais, o SEI+, e também a diferença entre as entidades públicas ou privadas do setor empresarial local e as entidades privadas sem fins lucrativos. No caso da medida SEI, para ambas as entidades, o montante correspondente à coparticipação do IFP na Bolsa Mensal Complementar é de 100%. Ainda os encargos com o subsídio de alimentação e as despesas de transporte. No caso da medida Contrato de Emprego e Inserção Mais, e no caso de ser uma entidade pública ou privada do setor empresarial local,
O montante comparticipado pelo IFP na bolsa mensal é de 90%, assim como no subsídio de alimentação, e as despesas de transporte são incluídas neste montante. No caso de ser uma entidade sem fins lucrativos e a medida ser a medida sem mais, o montante corresponde à comparticipação na bolsa mensal de 100%, assim como no subsídio de alimentação e nas despesas de transporte. Mais uma vez, aqui as entidades só têm que assegurar o seguro de acidentes pessoais.